Boa tarde, pessoal. Vocês estão todos bem? Estão se cuidando? Não saindo nas ruas, ficando mais em casa, mais resguardados, higienizando, tudo certinho? Que bom, fico bem feliz em saber que vocês estão bem, sim. As crianças estão bem também, estamos todos da equipe morrendo de saudade de abraçar eles, de contar uma história, de brincar, né, de escutá-los e tudo mais. Mas nesse período a gente precisa se resguardar um pouquinho aí, que logo vai passar e a gente vai poder daí retornar todas as nossas atividades o quanto antes. Eu vim hoje pra gente conversar um pouquinho do que essa figura aqui que eu trouxe para vocês simboliza, né? O que ela lembra dentro desse home office aí, né? Nesse trabalho em casa, desse cuidar de tudo ao mesmo tempo, tanto das mães quanto dos pais. Nesse momento, acho que está sendo bem divididas todas as funções dentro de casa. Acredito e espero que sim, né? Que todos os pais estejam também acolhendo todas as demandas existentes, que não são poucas. Nessa figura tem ilustrado, então, né, uma mãe, ao mesmo tempo que está trabalhando no computador, está cozinhando uma panela ali, está passando roupa, está de olho no bebê, no bercinho do lado. E é basicamente o que simboliza todos esses nossos afazeres neste momento. Eu vim hoje aqui conversar um pouquinho com vocês a respeito disso, porque neste momento a gente precisa ter um pouco de cautela nas próprias cobranças que a gente tem com a gente mesmo. Dentre todas essas funções e todas elas ao mesmo tempo, né, nesse momento que a gente saiu bastante da nossa rotina, que já era estruturada, que já era organizada, que já era treinada, digamos assim, a gente tende a se cobrar da mesma forma com relação à rotina que a gente tinha anteriormente, estipulada. A gente busca sempre aquela mesma excelência. Eu conseguia fazer isso, agora eu vou conseguir fazer aquilo da melhor forma, sempre exigindo bastante de nós mesmos. É importantíssimo a gente ter uma autocompreensão, uma autoanálise e verificar que talvez a gente não consiga essa excelência o tempo inteiro. E a gente se perdoar por isso, exercitar bastante esse perdão, essa meditação, essa reflexão, essa autoanálise nesse momento, ok? Talvez a comida não saia da forma mais prazerosa, da forma mais demorada, né? Da forma mais concentrada que a gente gostaria de fazer aquele alimento, assim como o nosso trabalho talvez dê alguns probleminhas no decorrer desse nosso home office também. Isso é bem normal e bem compreensível e a gente precisa se compreender nesse momento também, certo? Por que eu vim conversar um pouquinho com vocês hoje sobre isso? Em virtude de várias demandas diferentes que a gente está tendo agora na nossa nova rotina, algumas patologias, né, como ansiedade, transtornos de ansiedade, depressão, pânico, tem aumentado bastante o índice, tá? Por quê? Pela nossa cobrança, pela nossa alteração de rotina que a gente está tendo neste momento. Então, tudo isso que a gente já poderia ter algum resquício, algum traço de funcionamento, isso vai ficar um pouco mais evidente e pode vir a se concretizar mesmo como alguma patologia. Importantíssimo a gente nos conhecer nesse momento e entender que em alguns momentos a gente precisa de ajuda. Uma das primeiras meios de comunicação que a gente fez na época do corona, eu fiz um post de vários centros de atendimentos que eles estão fazendo atendimentos online, certo? Se vocês não conseguirem buscar isso ali no Facebook, eu posso mandar novamente para vocês, sem problema nenhum, é só me chamar que eu mando, tá? Mas tem vários centros de atendimento, centros de acolhimento, centros de escuta já funcionando, tá? Que é uma central, na realidade, que todas nós, né, da área da psicologia, da psiquiatria, a gente se associou para unificar um telefone único e daí vão segmentando, né, em diversos tipos de atendimento, assim que são analisados as demandas, tá? Então, assim que vocês observarem que essa alteração, essa superlotação nessa dinâmica toda que está acontecendo agora, está mexendo demasiadamente, né, com questões de ego, com questões emocionais, de tristeza, de choros, de raiva, procurem essas centrais de atendimento que elas podem dar um suporte bem importante, bem interessante
e fundamental para a gente conseguir ter uma sanidade mental para poder passar por essa pandemia de uma forma um pouco mais saudável. Não se sintam envergonhados, não se sintam incapazes, nem nada disso, certo? O índice tem aumentado muito e é importantíssimo a gente pedir ajuda quando for necessário. Assim como a gente pede ajuda para outras questões, né, fisiológicas, que a gente vai ao médico, que a gente procura alguma ajuda, se a gente sentir atribulado demais, né, irritado demais, ou com choros, ou com vontade só de dormir, sem paciência, que não era uma característica nossa anterior, sempre analisando o nosso anterior, tá, gente? É importante a gente buscar ajuda, sim. Ajuda pelo telefone, não precisa nem sair de casa, tá? Tem esses teleatendimentos acontecendo em todo o mundo, não é só no Brasil, não é só aqui em Porto Alegre, é em todo o mundo, certo, pessoal? Vim deixar esse recadinho então para vocês, procurem ajuda, quem precisar, procurem ajuda. Logo, logo nós estaremos nos encontrando dentro da escola novamente, certo? E cada um voltando à sua forma de trabalho, ao seu espaço de uma outra forma também. Um grande beijo para vocês, força, tudo isso vai passar, e um grande beijo nas crianças também, certo? Beijo, fiquem com Deus.